Boa noite, amadas irmãs. É com muita alegria que iniciamos mais um culto da UBM, União Batista de Mulheres, desta igreja, em adoração ao nosso Deus bendito. Também quero agradecer a cada irmã que esteja assistindo neste momento, que Deus possa abençoar a cada uma das amadas irmãs. Neste momento, vamos fazer uma oração. Pai querido, graças te dou, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, na tua presença. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa vir estar abençoando, Senhor, este culto, Senhor, tudo que for realizado, o louvor, Senhor, que as irmãs possam estar adorando ao nosso Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma delas. Também a irmã Vilma, que vai trazer a tua meditação, Senhor, que o Senhor possa tecer com a tua serva. Muito obrigado mesmo por tudo, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 37. Romanos 8, 35 a 37. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora, neste momento, irmãs, vamos ter o ministério de louvor com a irmã Cristina e a Diná. Boa noite, minhas amadas irmãs. É com alegria que nós estamos aqui. E a palavra do Senhor diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. E nós convidamos a todos que entoem louvores ao nosso Deus com corações gratos, porque Ele está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, nós temos essa certeza da presença de Deus conosco. Vamos louvar o nome do Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo que podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo que podes me ouvir. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com mais um louvor. Com tuas mãos
descansarei, pois sei que és Deus. Diga minha alma. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu andarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, amadas irmãs, pelos louvores que foram cantados. Bem, irmãs, agora vamos para o momento dos avisos. E na primeira e a terceira quinta-feira de cada mês será realizado o culto presencial da UBN. Os demais cultos online nas quintas seguintes, às 19h30, hora transmitida pelo YouTube. E aos sábados, as irmãs estarão reunidas aqui no Círculo de Oração, às 7h30 da manhã. A UBM também tem um projeto com o tema Tempo de Orar Uns pelos Outros. Esse projeto tem parceria com a missionária Luísa, que vai interceder pelo seu pedido. Então, você vai enviar seu pedido de oração pelo WhatsApp, e a irmã, juntamente com a diretoria da UBM, estará orando pelo seu pedido, irmãs. Bem, estes foram os avisos. Agora nós vamos ouvir a meditação da palavra de Deus pela missionária Vilma. E que Deus venha falar aos nossos corações através da missionária. Oi, irmãs. Graça e paz, que o amor de Deus esteja ardendo no coração de cada uma de vocês, atraindo a presença dele a cada dia. E que a gente nunca perca de vista quem ele é, né? E continuando ainda sobre a nossa vida piedosa e de devoção aqui na terra, Deus tem ministrado muito ao meu coração, até mesmo enquanto eu estou gravando para vocês. Deus tem falado muito ao meu coração e tem sido assim, como que eu posso dizer? Tem sido um lembrete constante na minha cabeça, né? na minha vida de todo dia aqui, tem sido de grande bênção. Mas eu gostaria hoje de que vocês lessem em João 6, 66 a 69, e Mateus 16, do 13 a 20. Eu não vou ler, senão o áudio vai ficar muito comprido, né? E eu estou aproveitando o tempo bom, que semana passada o negócio estava tenso, cheio de trovão, de raio, de luz, vem e vai, mas hoje eu vou aproveitar o tempinho. Está chovendo, mas está tranquilo. E
Esse texto está falando, esses dois textos, está falando sobre a vida de Pedro, né? Pedro é um dos discípulos de Jesus que eu me identifico muito com ele por causa desse temperamento dele, né? Então eu sou muito levada pelas emoções e Deus tem me ajudado muito a trabalhar com essa área, né? Colocar as minhas emoções debaixo da vontade dele, como eu falei semana passada. E Pedro foi uma pessoa que teve muitos altos e baixos, né? Uma hora ele está exaltando o Senhor, outra hora uma hora ele está dando a vida por Jesus, outra hora ele está correndo, né? Não quer morrer. Então eu queria falar um pouco sobre isso, né? E como um piedoso, um devoto do Senhor, a gente nunca deve perder de vista quem Deus é. Então, a Bíblia fala que quando nós chegamos na presença da luz, ela mostra o que há de sujo, há de errado, e nós, como, né, donas de casa, a gente bem sabe disso, né? Quando nós queremos limpar algo melhor, a gente acende a luz, a gente procura uma claridade melhor para deixar o que a gente está limpando bem limpo. Então, a gente sempre procura a claridade, a luz. E é assim mesmo. Quando nós estamos na luz de Deus, nós estamos na presença de Deus, como já falei, né? Isaías e outros que tiveram o privilégio de ver o Senhor face a face, a glória, ver a glória do Senhor, né? Não ver o face a face, mas ver a glória do Senhor. Na mesma hora, eles viam o seu próprio eu, né? O seu próprio pecado. Então, quando nós contemplamos Deus no seu alto e sublime trono, na toda a sua santidade, imediatamente, é algo como que diz, não dá para fugir. Contemplamos o quanto nós somos sujos, cheios de pecado. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós também temos que ver quem Ele é e quem nós somos, né? Então, o nosso pensamento, olhando agora para Mateus 16, de 21 a 24, como uma pessoa piedosa, nós devemos pensar da mesma maneira que Deus pensa, né? Como Jesus falou para Pedro, né? Você não revelou como diz, você não revelou o que é do homem, mas o Espírito Santo que te revelou. Você está pensando como Deus pensa, né? Você agora está mostrando quem realmente, né? O que você deveria realmente fazer. E, e isso é, assim, tremendo quando a gente pensa na nossa vida, né? Muitas vezes nós vamos estar em situações em que o nosso pensamento vai ser o pensamento de Deus. E vai ser contra as pessoas, o pensamento do mundo, o sistema do mundo. As pessoas vão dizer, você está louca, tá pirando da batatinha, como diz o outro, porque está pensando desse jeito. Mas como uma pessoa que tem a devoção, né? Como eu falei, a devoção ela está baseada no poder de Deus, naquela visão que nós temos do Deus, de quem Deus é. Então, a gente não consegue pensar diferente, porque a gente sabe o que foi que viu. É como você ser uma testemunha ocular de algo que aconteceu e outra pessoa está te dizendo que não, que é de outro jeito, e você não fica convicta porque você viu aquilo, você testemunhou. Então, do mesmo jeito, nós vamos pensar como Deus pensa, né? E isso vai trazer muitos transtornos, muitas vezes, vai trazer atritos em relacionamentos. Às vezes, não sei, acho que todas aí são casadas, né? Não tem ninguém namorando. Mas eu lembro de quando eu era solteira,
eu namorei com um rapaz que não era crente, e o motivo maior de eu não ter levado adiante, primeiro porque ele não era crente, porque não pensava como eu pensava, porque eu já estava pensando muitas coisas, muitos princípios da minha vida tinham mudado quando eu me converti, né? Então, nós podemos ver, nós podemos, como uma pessoa devota, desenvolver em nós o pensamento de Deus. E Deus nos sugere, já dá umas sugestões, né? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que esteja no seu pensamento. Tem um pensamento mal sobre um irmão, então vamos nos exercitar, vamos procurar o que é que ele tem de bom, vamos procurar o que é que ele tem de bom para exaltá-lo, né? Continuar pensando, nossa, né? E não ficar com aquele pensamento mal sobre o irmão ou outra pessoa que seja. Então, vamos pensar o bem, o melhor da coisa. Vamos pensar como Deus pensa, né? Em Marcos 14, 27, fala assim: Então Jesus disse: Todos vós escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então disse Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: Em verdade te digo que hoje, nessa noite, duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim todos disseram. Então, algo que a gente pode ver aqui em Pedro, ele sendo levado mais uma vez, né, pela sua emoção, né? Não, mesmo que todo mundo se te abandone, Jesus, eu não vou te abandonar. Então, esse é um pensamento, uma atitude que a gente não deve ter, que é aquela atitude de independência do irmão. Não, todo mundo faz isso, mas eu não. Mas quando nós contemplamos o nosso Deus, a gente sabe daquilo que nós somos capazes. Quando nós pensamos em uma pessoa que é tão má, sei lá, para você, uma pessoa má, um estuprador, um assassino, um político desonesto, pensa numa pessoa assim que você diz, tipo assim, não, jamais. Você tem a mesma capacidade que ele, eu e você temos a mesma capacidade de pecado, de cometer os mesmos pecados que eles cometem e ainda mais do que ele, porque nós somos pecadores. E o que faz a diferença é Deus em nossa vida, o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos movendo a fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é a vida de devoção. Você não fazer aquilo que você tem vontade, mas a vontade de Deus. Quantas vezes a gente fica irado e age na nossa ira, faz a coisa errada. A Bíblia fala que não é errado ficar irado. Deus ira contra o pecado. Mas o problema é que quando nós agimos na nossa ira, nós cometemos o pecado, né? E Deus fala que a justiça humana não... A ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Então, nós temos a mesma capacidade. É o Espírito Santo de Deus em nós. Nós nos submetendo cada vez mais à vontade de Deus. A gente vê, sei lá, tipo, um irmão na igreja fez isso. Eu não, eu jamais faria isso. Não pense assim, porque capacidade você tem, e se você não se submeter, se eu e você não nos submetermos a Deus, nós vamos fazer a mesma coisa. E outro aspecto que a gente pode ver aqui é que Paulo foi bem arrogante, né? Eu morrerei por ti. Então, às vezes a gente diz assim, eu estou disposta a morrer por Jesus. Só que não, né? Muitas vezes a gente fala assim, se for preciso eu vou morrer. Então, às vezes é muito mais fácil a gente morrer por Deus, né?
alguém pedir prova da nossa fé, dizer, se você negar Jesus, não negar Jesus, eu vou te dar um tiro e você morre. Então, às vezes é muito mais fácil a gente viver assim, né? Não nega e pum, morre. Mas o viver diário, esse de morrer o meu eu a cada dia, esse daí é mais complicado, né? Esse daí é que tem que se submeter. Então, essa arrogância de Pedro aí dizendo, eu vou morrer por ti. Então, muitas vezes a gente diz, eu vou morrer por Jesus, mas o que ele está falando para nós, ele nunca falou, né? Que nunca, não vou dizer nunca, mas Jesus falou que nós teríamos muito sofrimento, íamos até morrer. Mas o que ele sempre diz, pegue a sua cruz e siga-me. Esse pegar a nossa cruz, é isso mesmo, é essa submissão diária, de essa luta, né? A minha vontade e a vontade de Deus, o que Deus queria que eu fizesse, né? Então, esse é um tipo de pensamento, de atitude que a gente não deve ter, né? A de independência dos irmãos, ou achar que sou diferente, melhor do que o outro, somos todos iguais. E também essa autossuficiência, essa arrogância de achar de que sem Deus a gente pode fazer alguma coisa ou que Deus precisa da nossa ajuda. E a gente mais na frente a gente pode ver que Jesus pede para os discípulos orarem, né? E o que acontece? Ele dormia. Então a gente pode ver que esse dormir deles era uma falta de discernimento espiritual. Pedro estava lá, ele estava disposto a morrer, mas dormiu no ponto, né? Jesus estava falando de coisas sérias. Jesus estava falando que ia ser preso, que ia ser morto, e ao mesmo tempo, o que aconteceu com eles? Né? Uma dormência, dormiu espiritualmente, não ficou ligado naquilo que deveria, né, estar sintonizado o tempo todo. Então, do mesmo jeito, nós, como uns devotos, piedosos, nós devemos procurar sempre em Deus ter esse discernimento espiritual, não dormir, né, mas ficar sempre vigilante na fé e não deixar, como diz o outro, não deixar a peteca cair. Então, minhas irmãs, vamos pensar nisso. Vamos ter um pensamento, pensar como Deus pensa, um pensamento mais elevado do que o pensamento aqui da terra, sem julgamento das pessoas, que isso eu vou te dizer, esse é um dos pensamentos que a gente mais tem que cuidar, tem que, como que eu posso dizer? Como que é? Do exercício, é um exercitar mesmo, né? Tá vindo assim, é uma disciplina que a gente tem que ter mesmo. Sempre que vier aquela coisa ruim, aquele pensamento mal, que não é honesto, que não agrada a Deus, substituir, tirar ele e colocar algo, um pensamento que é bom, que é honesto, né? E outra, não pensar que você é melhor do que o outro, que você vai ser independente, vai ser autossuficiente para fazer aquilo, né? Ainda que a igreja todinha, né, os irmãos da igreja abandonem o convívio da igreja, eu não, eu vou continuar. Ainda que ninguém venha para o mutirão de construção, eu tô lá. Ainda que não tenha nenhum obreiro proance, eu tô lá. Isso é um pensamento também de arrogância, né? De independência dos irmãos. Não, ainda que os irmãos não estejam lá, eu vou animá-los, né? Eu vou estar junto com eles para trazê-los para o mutirão, para seja lá o que for, para a reunião de oração. Então, Deus quer que a gente trabalhe junto. A gente vê muito isso na Trindade, né? Nesse texto mesmo que a gente está lendo. A gente pode ver o quanto que o Pai e o Filho estão juntos e o Espírito que está também sempre aí conosco. Então, não vamos ser arrogantes, né? Se achar autossuficiente. Vamos ter um discernimento de Deus e não vamos seguir Jesus de longe, mas bem de perto. Não vamos nos aquecer na fogueira do inimigo, como Pedro fez, né? Mas vamos
nos aquecer no amor de Deus para fazer diferença nesse mundo que a gente vive. Que Deus abençoe cada um de nós a sermos pessoas piedosas, devotas, que cada dia mais brilhe a luz de Deus na nossa vida. Um grande beijo para vocês. Neste momento, vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelos louvores, Senhor, pela irmã Dinay e a irmã Cristina, pela meditação da tua palavra, Senhor, também pela missionária Vilma, que o Senhor possa estar sendo com ela, com seus projetos, com seus trabalhos, Senhor, que o Senhor possa estar capacitando a tua serva, Senhor. Também graças te damos pelo este culto, Senhor, que o Senhor possa vir visitar cada uma das amadas irmãs, esteja assim sendo com elas, que o Senhor possa estar dando assim a sua saúde e que o Senhor possa estar visitando cada uma delas. Obrigado mesmo pelo teu trabalho, estarmos servindo a ti, Senhor, que possamos cada dia mais ter esse compromisso de servir a ti, Pai. Obrigada assim mesmo por tudo, Pai querido. Em nome de Jesus, amém.